Começando aqui mais um programa, A Hora da Verdade com o servo de Deus Rodrigues. A Hora da Verdade, alimento para o Espírito. Porque a Santa Palavra de Deus, lá em Hebreus 4:12, ela diz que ela cai no Espírito, né? Mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e o final dela é no Espírito. E quando você ouve, né, a palavra de Deus, ela cai no seu espírito. Quando você escuta, ela vira letra e cai na sua razão. Então vamos deixar a palavra de Deus cair no espírito. E hoje nós vamos falar de uma coisa maravilhosa que Deus, quando soprou o fôlego de vida no homem, e ele soprou o espírito, né? Uma partinha dele, e já embutido a palavra fé. Fé, eu creio aí que, para entender mais na parte do entendimento humano, eu acho que a força divina, a essência divina, que nos encoraja, conectando com Deus, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos na Santa Palavra de Deus, falando especificamente de fé. Essa fé que é coisa maravilhosa que Deus nos deu, para nós termos frequência direta a Ele. Infelizmente, quando houve o pecado, essa fé, Adão, ela começou a ter frequência com o próprio Satanás, tanto Adão como Eva. Porém, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio resgatar o que havia sido perdido. E aí, o próprio Jesus, derramando sangue na cruz do Calvário, nos tornou Cordeiro de Deus pelo sangue dele. Então nós agora, no Espírito, essa fé, ela torna novamente na frequência divina. E aí nós agradamos a Deus com essa fé, né? E aí diz a essência e o sentido da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, tudo já no mundo espiritual, né, pela fé, se materializa. Deus faz materializar porque Deus, ele ouve o desejo do nossa alma, do nosso coração. E veja bem que no versículo 2 diz, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E pela fé, só pela fé, não adianta ter a fé invertida, que é negativa, né, do pecado adâmico, que não vai entender bolhufa das coisas de Deus. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, olha só, hein? Preste bem atenção, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, entendeu? Então, a fé ela faz materializar as bênçãos de Deus na nossa vida. Os primeiros heróis da fé. Olha aí, pela fé lá, começando o Gênesis, né? Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo,
Então nós somos justificados pela fé. Entregamos a vida a Jesus Cristo pela fé, dando Deus testemunho de seus dons. E por ela, depois que Caim matou Abel, depois de morto, ainda fala o testemunho. O que quer dizer isso? Até hoje, fala que está escrito, né? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Para agradar a Deus é pela fé. A fé de obediência, a fé de humildade, a fé de mansidão, né? A fé de domínio próprio. Uma fé consciente, não uma fé da razão. Porque a fé da razão, ela se torna ilícita. Aí você discute, você usa as obras da carne, por mais que você depois fale com Deus. Mas temos que ter a fé consciente, consciência do valor que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver e Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos tornou Cordeiro de Deus pelo sangue dele. E vamos ver aqui, Cordeiro de Deus pelo sangue dele, para trazer no modo terreno, é alguém que adota uma criança e vai fazer ela ser elo de sangue, primeiro, pela assinatura do juiz. Se não tiver assinatura do juiz, não tem como. E depois levar para o cartório para registrar no nome da pessoa, ter o sobrenome. Então se tornou ali um elo de sangue pela lei. Então Jesus, ele fez isso. Então ele pegou nosso nome, olha só, e registrou no livro da vida. É a certidão do novo homem de nascimento. E é tudo pela fé. E o versículo 6, justamente o 6, né? O número do homem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que ele existe e que é abençoador dos que o buscam. Aí vem a galeria. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, no dilúvio, né? Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual Deus condenou o mundo. Né? Faça a arca, não é? Porque vai vir o dilúvio. E foi feito herdeiro da justiça, olha aí, herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Olha aí. Deus chamou ele, Abraão, né? Aí que não era Abrão ainda, era Abraão. Sendo chamado, obedeceu pela fé, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Você imaginou uma coisa dessa? Ele obedeceu a Deus e sem saber para onde ia, mas ele sabia que ali onde Deus mandara ele sair da tua parentela, que ele ia ter a herança, né? E veja que Deus colocou para Abraão, pai de muitas nações, né? Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac, Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice, o construtor é Deus. Então vamos pegar esse versículo 10, né? Versículo 10 aí, o 10 é portal. O versículo 10. Traz para hoje,
pela fé, nós esperamos a cidade santa, Nova Jerusalém, que tem fundamentos. Ela é de ouro, é de jaspe, é maravilhosa, da qual o artífice e construtor é Deus. Você está vendo? Trazendo para o Novo Testamento. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade. Pensou? A mulher já estava murcha e Deus falou, não, você vai gerar. Aí ele faz a obra, Deus é que opera, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Deus prometeu a Abraão e ela ficava, por mais que ela bobeava, ela, lá no fundinho ela ainda cria. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como a estrela do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Isso aí trazendo para o século XXI, estrela do céu somos nós gentios que fomos salvos, né? Não pela lei, mas pela graça. Aí Jesus falou, agora vocês são a luz do mundo, brilhando, né? Como as estrelas do céu. E a areia inumerável que está na praia do mar é Israel aqui na terra, né? Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Trazendo para o tempo de hoje, Igreja do Senhor, Noiva do Cordeiro, nós somos peregrinos na terra. E como peregrinos, eles passaram, quando Moisés, né? Eles passaram, era escravo no Egito, e nós éramos escravos do pecado no mundo. Vamos pôr aí Jesus como libertador, né? E Moisés, vocês conhecem a história, ele começa a libertar o povo, né? Aí, esse povo viu o mar se abrir, passaram a pé seco. Esse povo viu cair maná do céu. Esse povo viu água sair da rocha. Esse povo viu carne, cordonizes que Deus deu. E esse povo tinha saudade da cebola do Egito. Trazendo para o dia de hoje, o crente que se aproxima de Deus, né, para resolver problema, Deus resolve. Para abençoar, Deus abençoa. Só que o crente tem que ter a consciência do seguinte, somos peregrinos nessa terra, esperando o arrebatamento. Não fica adorando mais a benção do que abençoador. Porque, com certeza, a hora que a benção foi embora, você murmura, fica com saudade da cebola do Egito. Então temos que ter consciência, igreja amada do Senhor, noiva do Cordeiro de Deus, que o arrebatamento é real. Então não se apegue. Não digo que não é para ter dinheiro, ter bens, sim, mas não se apegue, quer dizer, não adora mais as coisas do que a Deus. E aí o versículo 14, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E nós buscamos a pátria celestial, novos céus e nova terra, que está preparada para a noiva do Cordeiro. E se na verdade se lembram daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam um melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E Deus já preparou tudo para nós, a vida eterna.
Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito em sacrifício. E o que nós oferecemos a Deus, igreja? Deus não está pedindo nosso filho como sacrifício. Deus está pedindo o reconhecimento que nós precisamos ter no culto, fazer o sacrifício, ofertar, né? O dízimo já não é sacrifício, é ordenança, mas ofertar em missão, ofertar, a obra precisa crescer. Esse é o sacrifício. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Pensou ele, quando ele foi abaixar o tutelo para matar, sacrificar o filho, o anjo diz, não faças tal, Abraão. Aí Deus proveu o cordeiro. E Abraão não precisou sacrificar Isaque, e sacrificou o cordeiro que estava ali entrelaçado entre o mato, né? A providência divina vem na hora que você não espera. Então, tenha paciência, né? Não mate seus sonhos. Não pega o tutelo da ignorância, o tutelo da arrogância, o tutelo da cobiça, o tutelo do orgulho, né? E da desobediência. Não mate seu sonho. Porque Deus, ele vê o desejo do seu coração, ele dá no tempo certo. E daí também, em figura, ele o recobrou. Olha aí. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostando a ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordem acerca dos seus ossos. Aí falamos já de Moisés, né? Moisés, ali o povo passou o Mar Vermelho, e o povo viu as benéficas de Deus, porém eles sempre murmuravam, e não é diferente hoje, porque o cristão, a consciência, veja bem, é que tudo, quanto você agradece a Deus por tudo, porque está escrito no Novo Testamento, em tudo dai graça, porque isso é a vontade de Deus em quem? Em Cristo Jesus. Aí Deus opera, ele abençoa, te tira do deserto, do problema, da situação. Aí você fala, mas eu estou doente, eu estou isso, e os outros vão pensar que eu sou masoquista, agradecendo a Deus pela doença. Não, não é nada disso. É porque quando você murmura, o diabo ganha. Você está dando milho para bode, porque murmuração não é de Deus. Quando você tem consciência, Senhor, estou na tua mão, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu em minha vida, por mais que você esteja com problema, essa obediência vai fazer, até o que está errado vai dar certo. Deus opera, porque você está agradando a Deus, entendeu? Então, tem vários aqui, Gideão, covarde, e eu sou covarde, tenho medo. O que aí pareceu um varão valoroso, porque Deus conhece o coração. Mas ele ali humano, né? Estava acuado, mas aí, acuado com medo, medo tira a liberdade, medo tira a oportunidade, o medo tira a coragem, o medo tira a ousadia, o medo é uma prisão da razão. Então se libera, tenha consciência, coragem, liberta-se dessa prisão da razão que não tem porta nem ferrolhos. Ela é o livre-arbítrio. Então, a consciência, ela trabalhando o livre-arbítrio,
ela vai trabalhar com as coisas espirituais. Coragem, fé, né? Se não tem medo, eu vou. Se Deus barrar, eu sei que não é dele. E a razão não. A razão mete medo, como meteu em Gideão. Aí fala de Sansão. Sansão que teve fé, recebeu tudo, no fim virou sonção. O sonção hoje em dia é aquele que deixa a esposa e pega uma Dalila. Aí fica cego. Porque esse pecado cega a consciência. Aí Deus precisa levar para a UTI. Como Sansão foi lá, ficou cego e derrubou as muralhas, as colunas. Foi junto, mas foi salvo. E de Jefté, e de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Né? Que não é o leão da tribo de Judá, não. É aquele que ele brada como leão para ver que crente que ele pode tragar. Mas ele não tem poder nenhum nem para tragar o crente. É o crente que vai para a boca desse leão chamado Satanás, dando lugar à contenda, discórdia, mágoa, raiz de amargura, ódio, ira. Todas essas coisas aí é indo para a boca do leão, né? Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa e fecha a boca do leão, irmão. Fecha a boca desse inimigo que brama como leão, mas não é leão, ao derredor para ver que possa estragar. Apagaram a força do fogo, olha aí, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, foi o caso de Sansão, né? Que matou um leão e no decorrer do tempo, ele com uma queixada matou 1000 caras, ele estava com fome e as abelhas fizeram no osso do leão, no cadáver, né? Mel, e ali que ele tirou força, né? Na batalha se esforçaram, esforça-te, tem bom ânimo, batalha dia a dia, esforça, tenha fé, você vai vencer. Puseram em fuga os exércitos estranhos. Aqui é Deuteronômio 28, diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, né? Tendo cuidado de obedecer. Obedecer é quando você se arrepende de verdade pela fé e perdoa pela fé. Aí você, não consigo perdoar. Consegue pela fé. Quando você faz isso pela fé, materializa. O sangue de Jesus te purifica todo pecado e Deus opera. Você vai trazendo o irmão para ter comunhão com você. Então, é pela fé. Então, guerreia o dia a dia pela fé, tá bom? E esforçaram, se esforça. Puseram em fuga o exército dos estranhos. Aí lá em Deuteronômio tem uma passagem que diz que seus inimigos por um caminho virão contra ti, por 7 fugirão. Olha aí, fé de obediência, né? As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Quando Jesus ressuscitou a primícia, né? Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Aí tem um ponto e vírgula, né? Aí já vai pouco. Cristãos foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Isso acontece até hoje, lá na África. Enterra pastor, mata crente, e eles não negam, porque eles sabem que haverá ressurreição. E os outros experimentaram escárnio e açoite, e até cadeia e prisão. Mas pela fé não negaram a fé. Foram apedrejados, cerrados, Isaías foi cerrado ao meio, né? Tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, mas não negaram a fé.
dos quais o mundo não era e até hoje não é digno, o mundanismo de nós. Nós que passamos, e o amigo que estiver ouvindo também pode se tornar essa galera da luz, entregando a vida a Jesus e descendo as águas batismais, né? Procura uma igreja evangélica e pede instrução. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Quer dizer, esses heróis da fé, eles não estão no século XXI. Eles são antes da ressurreição de Cristo. Então, nós alcançamos a promessa. A promessa, quando Cristo morreu, ele abriu o caminho para os gentios. E olha só, Deus falou que ia pôr ciúmes à descendência de Abraão, areia do mar, Israel. Pelo Israel espiritual que somos nós, que alcançamos a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então veja bem, eu quero enfatizar aqui que Mateus, o nascimento de Cristo, está lá em Gênesis. Por isso que aqui fala que foram aperfeiçoados. Quando Deus disse à serpente, olha, a Satanás, da mulher nascerá uma semente que vai lhe esmagar a cabeça, ou seja, vai lhe tirar o poder. E não aconteceu. Então vamos lá, está lá também nos Heróis da Fé, que está Salmão, que casou com Raabe, porque Satanás esperava que a semente nasceria de uma puritana, Jesus, né? Mas nasceu de uma ex-prostituta que salvou os espias, né? E as muralhas de Jericó caíram, Deus preservou ela e família, e ela casou com Salmão. Salmão era da tribo de Judá, a qual nasceu os filhos, né? Nasceu a descendência que veio, as 14 descendências de Jesus. Então tá aí, fé. Sem ela, o cristão, falando de cristão já, que tem consciência, não brinque com a fé, meu irmão. Não vai a Jesus só para resolver um problema, não. Tudo bem, é benção. Vai a Jesus para adorá-lo, glorificar, exaltar o nome dele, através do Espírito Santo que está em nós, e a Deus. Aí, buscai o reino de Deus e a sua justiça, nós somos justiça de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Assim termina aqui mais um programa, A Hora da Verdade, com o servo de Deus, Rodrigues. Deus abençoe, deixe o seu like, inscreva-se, para que eu possa colocar novas pregações e você ouvir. Deus abençoe a todos.